Muito boa noite, meus queridos companheiros, amigos, alunos do Colégio El Shaddai. Hoje eu vou comentar um pouquinho das aulas finais aí do nosso material do El Shaddai de Filosofia e de Sociologia, das primeiras séries, né? Eu vou comentar um pouquinho sobre a filosofia medieval, a gente vai falar um pouco da filosofia medieval, os pontos principais, e vou comentar também a respeito das aulas finais de Sociologia, cujo título é Liberdade, Propriedade e Fraternidade. E esse título é bem sugestivo, por quê? Porque o objetivo desse título é fazer uma crítica à propriedade, né? A ideia de que a propriedade retirou a igualdade da vida em sociedade, né? E como vocês já sabem, quem fez uma crítica ferrenha à propriedade privada foi um filósofo chamado Jean-Jacques Rousseau. Então hoje a gente vai falar um pouquinho do Jean-Jacques Rousseau, vamos falar do John Locke, que é alguém que apoia a propriedade privada, é um dos pais dos ideais liberais, né? Um dos pais dessa questão do liberalismo. E vou falar um pouco do Engels e do Marx, que são dois pensadores do materialismo histórico dialético, que são muito usados na economia, na história, na filosofia, certo? Vou começar por aqui, depois a gente fala das propostas da Idade Média, da filosofia medieval, ou do tempo na Idade Média, do pensamento na Idade Média. O Rousseau, ele tem uma proposta de um contrato social ou da instituição do Estado a partir da seguinte ideia. É claro que isso não é algo que ele conseguiu provar, mas olhando para a humanidade, o que ele pensa? Ele pensa o seguinte: o homem, num suposto estado de natureza, ele era bom. Eles viviam em harmonia, em paz, o homem vivia em harmonia, em paz. Até que aumentou essa população e essas pessoas começaram a viver juntas numa sociedade. E ele diz o seguinte: alguém cercou um terreno e encontrou pessoas ingênuas o suficiente para acreditar que aquilo era dele. E ele fala que daí para frente começou a corrupção, violência, desigualdade. Ele fala que a origem da desigualdade entre os homens é a propriedade privada. E aí ele vai dizer que o homem é bom, a sociedade que o corrompe, né? A gente sabe bem que ele é o pensador dessa questão de um suposto regime de democracia direta ou um comunismo, né? Como depois o Karl Marx se apropria sob influência desse pensamento de Jean-Jacques Rousseau. E até hoje esse ideal continua por aí. A gente sabe que ele é um iluminista, alguém que está buscando pensar a vida a partir da racionalidade, da razão humana, do ideal de liberdade, né? Por falar uma democracia direta, onde todos os cidadãos poderiam participar de todos os processos de maneira mais livre, né? E não de uma forma formal apenas, onde você tem um jogo de interesses, né? O John Locke, ao contrário do Jean-Jacques Rousseau, ele vai dizer que a propriedade privada, ou a propriedade, é um direito natural do ser humano. Né? O homem nasce com direito à vida, à liberdade e à propriedade. E se alguém trabalhou mais, conseguiu uma propriedade, nada mais justo do que aquilo ser dele. E ele vai dizer mais, ele vai dizer que é papel do Estado, quando os homens fizerem um contrato social e instituírem um Estado que garanta esses três direitos. Direito à vida, à liberdade e à propriedade, tá certo? Então, como o homem é livre, é dotado de todos os poderes que a natureza dá para ele, desses três direitos, se alguém conseguiu a propriedade é porque trabalhou mais, os outros não trabalharam. Portanto, não tem porque não usou a liberdade para produzir isso, ok? Essa é a visão do Locke, é uma visão dos ideais liberais, de defesa da propriedade privada, e aí ele vai chamar de direito natural a propriedade. Depois, quando o Estado é instituído, vai ter que, de certa forma, vai surgir um direito positivo, artificial, que garanta esses três direitos, né? O Rousseau também propõe um contrato social, mas para ele, o contrato social, para corrigir as desigualdades sociais, o que seria o ideal, uma democracia direta.
ou essa ideia do comunismo, vamos dizer assim, ok? E aí, por último, vou fazer uma análise dessa questão também, a partir de Engels e o Karl Marx, né? O Engels e o Marx pensam essa questão da propriedade um pouco diferente, né? O Engels vai dizer o seguinte: no estado, num processo comunal inicial, as pessoas têm propriedade, né? Numa coletividade, tem ali uma cabana, os utensílios, né? Isso é muito tranquilo. O problema é quando se moderniza essa sociedade e as pessoas vão se tornando mais independentes, vão conseguindo acumular mais coisas, e aí acaba esse processo que é natural de ter uma perspectiva de alguém que é mais forte, alguém que é mais fraco. O Rousseau também pensa assim. O problema é a modernização, é talvez a racionalização ou a individualização dos processos que geram essa ideia de ter uma posse para mim, né? O homem perde esse ideal de comunidade muitas vezes, e mesmo vivendo numa sociedade, cada um quer buscar o interesse próprio para ele. É o que o Engels também vai pensar. O Karl Marx vai pensar na propriedade privada como aquilo que possibilita o domínio de um homem sobre o outro. A gente sabe bem que o propósito original do Marx para tentar compreender os fenômenos sociais é a luta de classes. E ele vai dizer que em todos os períodos históricos a gente tem essa ideia da posse como domínio. O senhor, quando ele comprava um escravo, isso aqui é meu. E a partir do momento que ele faz isso, o escravo se tornou submisso ao senhor. O detentor do poder econômico ou do poder militar é a mesma coisa. Na medida que ele tem a posse, o dinheiro na mão, o poder para determinar se paga ou não para o trabalhador, ele começa a dominar, certo? Então a propriedade privada, no caso do Marx, e aí a gente sabe bem que ele tem uma proposta teórica de, num momento de evolução social, fazer a distribuição dessas propriedades. As pessoas que têm muito, segundo a sua proposta teórica, vai chegar um momento, né? Ele até pensa que o capitalismo é necessário, ele é parte de um processo de evolução econômica, social, humana, material, né? Material humana, mas vai chegar uma hora que vai ter um acúmulo de bens, vai haver desigualdade entre as pessoas, e aí vai ser necessário, ele vai falar de uma ditadura do proletariado, que é a grande maioria, são os trabalhadores, uma revolução, vamos dizer assim, e esse grupo de trabalhadores criaria um Estado que fosse mais igualitário, que distribuísse os bens de uma maneira mais justa, até que chegasse um ponto que a sociedade fosse tão consciente que tudo é de todo mundo, e aí todo mundo administraria tudo, distribuiria a produção e tudo, né? É óbvio, eu já comentei em sala com vocês que isso não aconteceu, assim, historicamente falando, em grande escala até hoje no mundo. A União Soviética não é um modelo assim, a China hoje não foi antes, né? Coreia do Norte muito menos, tá certo? Mas é a proposta teórica dele. Ele acredita que vai haver, nesses processos materiais, econômicos, sociais, humanos, uma hora a humanidade vai tomar consciência de que há uma concentração muito grande de renda na mão de poucas pessoas e que essa renda precisa ser distribuída de alguma forma, tá certo? O pensamento dele, é óbvio que você tem um monte de ressalvas, mas é isso que ele propõe, ok? Então essa é a análise da aula de sociologia. A aula de filosofia é bem tranquila também. Aí nós vamos para a Idade Média. A Idade Média, quem é que comandava a vida social, econômica e política? A Igreja Católica, em grande medida, principalmente ali na Europa. A Igreja Católica tinha um domínio. E se nós estamos aqui analisando o pensamento humano, a produção de consciência, essa questão, na Idade Média, é lógico que existia um grupo de pensadores ou teólogos que estava propondo algo para a sociedade da época. E a gente tem aqui para essa noite, para conversar, Tomás de Aquino e Santo Agostinho, ou Agostinho, dois considerados padres da igreja, que se apropriaram da filosofia para racionalizar a fé, né? Então, há, na Idade Média, a tentativa de juntar fé e razão, a tentativa de mostrar que é possível, que a fé é racional, a fé não é algo apenas místico, metafísico, mas a fé
ela é racionalizável, né? Até porque nesse período a Igreja Católica queria angariar pessoas que eram os pagãos, e para isso muitas vezes necessitaria de um discurso mais bem elaborado, né? E aí Agostinho tem uma frase famosa que está proposta nessa aula para vocês aí sobre filosofia medieval, que é necessário crer para compreender e compreender para crer. Ou seja, se eu uso a razão, eu vou conseguir acessar a fé de uma maneira muito mais clara, mais lógica. Mas eu também preciso da fé para entender que Deus tem sentido para a razão humana. Né? Uma outra coisa que é interessante pensar na Idade Média é que Agostinho ele se apropria do pensamento de Platão. Né? E qual é a máxima? Primeiro, no jeito que ele tem de escrever, e principalmente por causa de um livro que ele propõe, que ele tem escrito, chamado A Cidade de Deus e a Cidade dos Homens. Né? E nesse livro ele vai dizer que a cidade de Deus é perfeita, é eterna, imutável. E a cidade dos homens ela é cheia de corrupção, de violência, de pecado. E que é possível ao homem acessar a cidade de Deus por meio da graça, do uso do livre-arbítrio, da providência divina. Mas ele pode exercitar isso por meio da razão. Né? Assim como Platão propõe uma ascese do mundo da sensibilidade e dos sentidos para o mundo das ideias ou o mundo das formas imutáveis e eternas, que seria um mundo inteligível, vamos dizer assim. Tomás de Aquino, por sua vez, se apropria do pensamento aristotélico. Né? E aí eu quero nessa noite, nesse momento aqui que a gente está comentando essa aula, falar da questão de Aristóteles. A diferença do Aristóteles para o Platão é que ele era mais ligado à praticidade, à sensibilidade, à junção de teoria e prática. E assim como Aristóteles fazia essa proposta, Tomás de Aquino usa isso como critério para propor uma teologia raciocinada ou racionalizável. Ele vai dizer que há um fundamento lógico na fé, primeiro porque a natureza apresenta várias características que a razão pode acessar e que só pode ter vindo de Deus. Segundo, porque Deus deu para o homem a liberdade, o livre-arbítrio para pensar, para escolher racionalmente seguir a Deus. E ele vai dizer mais, ele vai dizer que o homem é um ser especial, uma criatura especial, porque dentre todas as criaturas que Deus criou, o homem é o único que tem alma, uma alma racional, capaz de acessar a essência do que Deus é, por meio do exercício, né? O bom exercício do livre-arbítrio. Né? E ele vai dizer também que se o homem não usa o livre-arbítrio de uma maneira correta, ele não vai conseguir acessar aquilo que Deus é. E ainda mais, ele vai ser julgado por Deus e vai ter que responder isso diante de Deus. Ou seja, a fé, o uso da questão da fé é racional, ok? Ou seja, eu ajunto a questão da minha alma racional com a minha sensibilidade, eu consigo perceber no mundo construído físico a presença de Deus, certo? E também vai falar do uso do livre-arbítrio como máxima para uma boa ação, para a virtude, uma vida virtuosa. Também há na Idade Média uma disputa relacionada ao conhecimento, né, chamada querela dos universais, ou disputa sobre os universais, ou sobre o que é real ou verdadeiro. E aí, de novo, Platão e Aristóteles estão envolvidos. Né? Há uma ala de pensadores que defende, por exemplo, que gênero e espécie são coisas reais, no mundo ideal, não precisa necessariamente você ver, materializar isso. Isso é real, é verdadeiro. E o outro grupo, esse grupo é chamado de realistas. E existe outro grupo que é mais próximo de que você precisa ver as coisas, tocar para poder universalizar ou conhecer, seria o grupo dos nominalistas. Eles vão dizer que para eu falar de gênero e espécie, eu preciso da materialização de alguma coisa para eu poder classificar. Essa posição é um pouco próxima do Aristóteles, ao contrário da posição realista, que é próxima de Platão, ok? Então, basicamente é isso, essas duas aulas de filo e de sócio que a gente está comentando aqui. Eu espero que vocês possam aprender com isso, senão vocês me avisem depois. Um abraço, boa noite para vocês.